Olá, gente. Vamos retomar aqui então, não é? Foi uma aula densa, embora de 20 minutos. Eu precisei fazer uma pausa. E vamos retomar sobre as 4 medidas despenalizadoras do Juizado Especial Criminal. Eu quero que você compreenda que essa é uma jurisdição, que essa é uma maneira de fazer justiça em que se busca a solução consensual do processo. Busca-se, dentro das maneiras permitidas pela Lei 9.099, evitar que a relação processual seja formada. Nós vamos perceber que tanto a composição dos danos civis como a transação penal, conforme está aí no seu slide, na sua tela, elas vão buscar impedir a formação da relação processual. Elas vão falar assim, gente, vamos tentar resolver aqui logo, não vamos nem dar oportunidade para oferecer denúncia ou queixa, vamos evitar isso, tá bom? Então eu percebo que a composição dos danos civis, ela acontece em primeiro plano, ela acontece primeiro. E nós vemos que trata-se de um acordo, trata-se de uma tentativa do autor do fato, daquele que seria o réu, o criminoso, reparar, indenizar de forma moral ou material a vítima. Feito este acordo, então, a Lei 9.099 estaria satisfeita, estaria, então, reparado o dano à vítima e pronto, não há necessidade de continuar com essa relação processual. Aliás, não há necessidade nem de formar a relação processual. Antes mesmo da relação processual ser formada, a gente acaba aqui com esse imbróglio, a gente acaba aqui com esse problema. Então, eu percebo que a composição dos danos civis é a primeira medida despenalizadora que pode ser feita dentro da Lei 9.099. Vai ser a primeira tentativa de solução consensual do conflito que vai ser tentada na audiência preliminar. Eu sei mais, que essa proposta que é feita pelo autor do fato à vítima, esse acordo que vai acontecer entre o criminoso e a vítima, ela inclusive extingue a punibilidade. Ela inclusive repara o prejuízo de tal maneira que, realizado esse acordo, a sua sentença ela é irrecorrível. A vítima pode, inclusive, fazer o seguinte: você fez esse acordo comigo aqui em sede de audiência preliminar na Lei 9.099? Que bom, sabe por quê? A sua extinção da punibilidade está ok, mas também está ok o meu título executivo judicial. Eu posso pegar aqui esse acordo e levar, inclusive, no juizado especial civil e executar você, tá? Porque esse acordo vai valer para mim como se fosse um cheque. Esse acordo vai valer para mim como se fosse e é um título executivo. Embora a sua disponibilidade esteja extinta, eu tenho agora a reparação do meu dano. Ainda que você enrole para me pagar, eu tenho um título executivo e eu posso, inclusive, executar você. Nós percebemos ainda que a composição civil dos danos, ela está preocupada e ela está envolvida com danos que podem ser ressarcidos, com ofensas que têm natureza disponível, como, por exemplo, a indenização patrimonial. Percebemos ainda e repetimos que trata-se de uma fase preliminar, uma fase pré-processual, em que a relação processual ainda não está formada, em que a denúncia ou a queixa ainda não foi feita. Mas, caso não seja possível fazer um acordo entre a vítima e o autor, caso a vítima ela se recuse, e o autor também diga, não tenho interesse em fazer nenhum acordo, em solucionar conflito com essa pessoa. Nossa, eu tô falando aqui, gente, de briga de vizinho, tá bom? De briga de trânsito, que as pessoas tomam um ranço, assim, imenso uma das outras. E às vezes só o fato de tentar pacificar aquela relação entre essas duas pessoas, elas não querem, ainda que seja o melhor para elas. Pensando nisso, a Lei 9.099 falou assim, gente, normalmente são brigas domésticas, são brigas de condomínio, são brigas de trânsito, são picuinhas, são coisas que as pessoas acabam tendo problemas pessoais com as outras e levando para o judiciário. E olha, esse tipo de questão, diante da sua baixa ofensividade a um bem jurídico, não deveria nem estar aqui. Então vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos tentar conciliar essas pessoas, vamos tentar compor os danos da vítima, resolver essa questão moral material que foi atingida, tá? Entre eles. Caso isso não seja possível, o que a gente pode fazer? Já sei. Vamos inventar um instituto que chama transação penal. Vamos falar com o Ministério Público, que é o órgão acusador. Vamos falar com o promotor para intervir, para entrar aí no meio e evitar também oferecer a denúncia, porque, francamente, o promotor tem coisa demais para fazer. Ele tem muita coisa mais importante para se preocupar do que com essas picuinhas entre vizinhos ou, por exemplo, brigas de trânsito de menor ofensividade, tá? Então, eu falo aí, ó, tá aí no seu slide, vou grifar para você de laranja, sobre a transação penal. A transação penal, ela acontece
entre o MP e o autor do fato, tá bom? Nós temos que verificar aqui que a transação penal ela também é feita antes da denúncia. Ela é uma proposta feita pelo acusador, pelo promotor de justiça contra o suposto autor do fato. Nós vamos verificar que o MP, que é um órgão acusatório, o promotor, ele vai falar assim, gente, não tem necessidade de eu fazer questão de oferecer denúncia contra essa pessoa. Isso tem baixa ofensividade, isso nem lesa direito ao bem jurídico. Olha, não tem necessidade nem de eu ofertar uma denúncia visando a prisão privativa de liberdade dessa pessoa, uma pena privativa de liberdade dessa pessoa, porque é uma pena muito agressiva. Eu percebo aqui que é muito melhor eu fazer um acordo com essa pessoa, eu oferecer que essa pessoa aceite uma pena restritiva de direito, que ela cumpra antecipadamente uma pena restritiva de direito, como, por exemplo, doar cestas básicas para um asilo, como varrer creches públicas, como pintar o muro de algum asilo, de algum orfanato. Eu percebo aqui a possibilidade de uma prestação pecuniária em prol de alguma instituição de caridade, tá? Eu percebo, então, que o Ministério Público ele vai evitar oferecer uma denúncia, ele vai evitar uma persecução penal que não tem grande valor, afinal de contas eu estou falando de infrações de menor potencial ofensivo, tá? Mas perceba, não é toda pessoa que vai conseguir essa graça do Ministério Público. Não é toda pessoa que vai ser bem vista assim pelo promotor. O promotor ele não vai ficar ofertando pena restritiva de direito para qualquer um, não. É só para quem merece. Tá? E o promotor acha que só merece a transação penal ser aplicada uma pena restritiva de direito aquelas pessoas, tá? Que infringiram a lei, mas que apenas cometeram uma infração de menor potencial ofensivo. Então vamos lá? Vamos anotar. Requisitos da transação penal. É necessário que seja uma infração de menor potencial ofensivo. É necessário também que não seja caso de arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência. É necessário também que o autor não tenha sido condenado por sentença definitiva à pena privativa de liberdade. Mais do que isso, é necessário que as condições pessoais do autor, o motivo do crime, os seus antecedentes criminais sejam favoráveis ao autor do fato. E além disso, tá? A transação penal não é para ficar sendo dada todo dia. Ela é um presente muito especial. Não é para qualquer pessoa e nem é para ser dada todo dia. O Ministério Público ele exige que seja uma infração de menor potencial ofensivo. Que não seja caso de arquivamento do TCO, porque se for não precisa transacionar. Basta arquivar o TCO. É necessário também que o autor não tenha sido condenado por sentença definitiva a uma pena privativa de liberdade. E mais, é necessário ainda que o autor não tenha recebido essa benesse, esse benefício, esse grande presente que é a transação penal nos últimos 5 anos. Ok? Portanto, diga-se ainda que a transação penal ela não é de obrigatoriedade de recebimento do autor do fato. Ou seja, o autor do fato ele não é obrigado a aceitar. É uma proposta que o Ministério Público faz. E o autor do fato ele vai consultar o seu advogado. Você acha que é uma boa coisa? Ou é melhor eu continuar? E se isso aí ficar parecendo para mim que eu estou assumindo a culpa, que eu estou confessando? Não. Perceba, a transação penal ela não se trata de assunção de culpa. A transação penal ela nem mesmo fica registrada nos seus antecedentes criminais. Há um pequeno registro que não é disponibilizado ao público,
quando a pessoa faz transação penal, apenas para que ela não fique todo dia recebendo a transação penal. Há um registro que não é divulgado apenas para que esse autor do fato não receba a transação penal nos próximos 5 anos. No entanto, quando eu recebo a transação penal, quando eu aceito esse acordo por parte do Ministério Público, eu não estou assumindo nenhuma dívida, eu não estou assumindo nenhuma culpa, eu não estou falando que eu fiz alguma coisa errada. Eu apenas estou aceitando uma oferta feita pelo Ministério Público e evitando que a relação processual ela seja formada, porque a transação penal ela ocorre antes mesmo da denúncia. Tá? Então, não se trata de confessar culpa, de confessar a autoria de algum crime. Tá? Cumprindo o acordo, o autor do fato, então, ele tem a extinção da sua punibilidade aceita. Ele tem, então, a consagração da extinção da sua punibilidade. Mas perceba que a súmula vinculante número 35 vem me dizer que, se por acaso o acordo feito em sede de transação penal não for cumprido, então a transação penal ela é tida como inexistente. Se você fez um acordo com o Ministério Público de pagar uma pena restritiva de direito, de ir na creche durante 1 mês, 3 vezes por semana e varrer a porta da creche, e você não compareceu, se você não fez a sua parte do acordo, cuidado, porque significa que a transação penal ela não existiu. Ou seja, a sua punibilidade não foi extinta. O processo ele vai ser retomado de onde parou. O Ministério Público, o promotor, ele irá ofertar, então, a denúncia contra você. Tá? Isso é o que se prevê na súmula vinculante de número 35. Olá, queridos! Falando agora sobre a transação penal, esgotado o tema da composição civil dos danos, nós entramos em uma outra medida despenalizadora, que é a suspensão condicional do processo, tá? Conforme está aí na sua tela, vamos acompanhar fazendo a leitura. Ele me diz que, em casos, em delitos, em crimes, cuja pena mínima, então vamos lá, em delitos, cuja pena mínima seja igual ou menor do que 1 ano, estou falando então de um crime cuja pena mínima seja igual ou menor a 1 ano. Quando o Ministério Público, quando o promotor ele for oferecer a denúncia, ele poderá apresentar também a proposta de suspensão do processo por 2 a 4 anos. Durante este período de prova, o acusado ele passará por uma série de condições. Então, nós verificaremos ao final se ele conseguiu cumprir todas as suas condições para que seja extinta a sua punibilidade. Bem, queridos, o que eu quero que vocês entendam a respeito da suspensão condicional do processo são as pegadinhas que caem em prova. Primeiro, quero que você compreenda. Ele é feito depois da denúncia, tá bom? Diferente da transação penal e da suspensão condicional do processo, nós temos aqui uma última medida. Depois da denúncia ou ao oferecer a denúncia, o promotor ele vai também verificar se o acusado, se o denunciado, ele cumpre alguns requisitos, tá? E se ele cumprir alguns requisitos, se ele for uma pessoa que cumpre aquelas determinações previstas no Código Penal, o Ministério Público vai ofertar para ele essa benesse. Esse grande presente também é a suspensão condicional do processo. O que eu quero que vocês compreendam é a pegadinha, porque quando eu falei com vocês sobre infração de menor potencial ofensivo, eu disse que é crime ou contravenção penal cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Então vamos lá. Infração de menor potencial ofensivo é igual a crime ou contravenção penal cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Perceba que é muito comum em uma prova de concurso, em uma prova de OAB, o seu examinador tentar te confundir aqui nesse ponto. Ele vai tentar misturar o número de penas, o número de anos de penas na suspensão condicional do processo e na infração de menor potencial ofensivo. Mas você não vai cair nessa. Você vai decorar que, quando eu falar em infração de menor potencial ofensivo, eu estou falando de pena máxima de 2 anos.
Agora, quando eu estou falando de suspensão condicional do processo, é totalmente diferente. Eu estou ligada na pena mínima, não estou nem aí para a pena máxima. Quando eu quero definir se um sujeito, se uma pessoa, ela pode receber o benefício da suspensão condicional do processo, eu vou olhar qual crime que ela cometeu, se a pena mínima é igual ou se é inferior a 1 ano. Então, eu estou ligada aqui a pena mínima e não máxima, igual ou menor que 1 ano. Já na infração de menor potencial ofensivo, não. Eu estou ligada na pena máxima e que não seja superior a 2 anos. Tá? Eu vou tirar aqui o conceito de infração de menor potencial ofensivo, mas grife aí no seu caderno, puxe uma setinha e faça essa observação, porque eu sei que são muitas disciplinas que a gente precisa estudar. E eu sei que o legislador, aliás, o examinador, ele pega esse tipo de picuinha para tentar te derrubar na sua prova de concurso ou na sua prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Ok? Percebemos, então, que a suspensão condicional do processo, ela exige a pena mínima igual ou inferior a 1 ano, e mais do que isso, ele vai me exigir também que eu esteja preenchendo, ou melhor, que o autor do fato esteja preenchendo o artigo 77 do Código Penal, que diz assim, que é necessário, tá, que não seja reincidente em crime doloso, é necessário verificar que as circunstâncias pessoais são favoráveis para esse criminoso e que não seja cabível pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva do direito. Então, eu tenho aí pelo menos 4 requisitos para a suspensão condicional do processo, tá bom? É que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano e as demais sugestões, as demais exigências feitas no artigo 77 do Código Penal. Perceba que a suspensão condicional do processo, além do requisito exigido de pena mínima igual ou inferior a 1 ano, e daqueles previstos no artigo 77 do Código Penal, ele também impõe algumas condições a essa pessoa. Tá? Ele me diz o seguinte, que a suspensão condicional do processo, o processo ele estará suspenso, ele vai parar de andar buscando a condenação. A persecução penal ela vai ser congelada. Aquela ânsia do promotor de punir esse infrator vai paralisar, debaixo de algumas condições. Por exemplo, esse período de prova, esse período de teste, esse período que o processo vai ficar suspenso, esse período que o promotor vai ficar de olho, analisando o autor do fato, vai durar de 2 a 4 anos, tá bom? Então, anote aí, o período de prova vai durar de 2 a 4 anos. Além disso, nós vamos verificar que é necessária a reparação do dano à vítima. Então, o promotor vai ficar observando o autor do fato de 2 a 4 anos para ver se ele está se comportando bem. Vai ver também se houve reparação do dano à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo, que foi comprovada. Além disso, ele vai ficar proibido, tá? O autor do fato ele é proibido de sair da comarca que ele mora sem pedir autorização ao juiz. Vemos também que a lei exige que essa pessoa seja proibida, ou pode ser proibida, de frequentar determinados lugares. Bem, gente, nós temos que ver o seguinte, com a suspensão condicional do processo e sendo declarado posteriormente a extinção da punibilidade do acusado, que evita-se o risco por parte do réu de ser condenado penalmente por uma sentença definitiva. Nós vamos ver que este é também um grande presente do promotor, do Ministério Público, porque o réu ele vai ficar de 2 a 4 anos sendo observado. O promotor vai ficar analisando se ele é uma boa pessoa, vai ficar analisando se ele tentou reparar o dano à vítima, se ele foi uma pessoa justa, se ele não é uma pessoa dada a frequentar lugares cheios de confusão, se isso foi proibido para ele. E se ele obedeceu, se ele é obediente, se ele é uma pessoa que está seguindo à risca aquilo que foi estabelecido, como, por exemplo, não se ausentar da comarca sem autorização do juiz.
Isso evita, portanto, como foi dito, não é? A condenação a uma sentença penal, que é muito triste. Evita a consequência que é lançar o nome dessa pessoa no rol dos culpados. E evita também a caracterização da reincidência, se por acaso ele se envolver com outro problema no futuro. E até mesmo deixa de manchar os antecedentes criminais dessa pessoa. Portanto, são de extrema importância a gente perceber o que é a condição, as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099, a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Tá? Nós encerramos aqui esse segundo bloco e voltaremos em breve.